Fala, servidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que muita gente vem pedindo, que é negociação de dívidas. Isso aí, servidor. Quer aprender mais? Então me espera logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Grana Sob Controle. Eu me chamo John Lennon, para quem não me conhece, e todas as quintas e sábados eu trago conteúdo sobre mindset, gestão de finanças, desenvolvimento pessoal e investimentos para servidores públicos. E hoje o assunto é negociação de dívidas. Hoje a gente vai aprender as linhas gerais aí, quando que é indicado, quando que não é, quais são as opções, quais são as melhores práticas para tu, servidor, aprender a negociar dívidas. Eu tenho recebido diversos pedidos para conversar aqui contigo num vídeo especial sobre negociação e renegociação de dívidas. Não é por menos que eu tenho recebido todos esses pedidos. Uma pesquisa feita recentemente mostrou que 78% das famílias encontram-se em situação de endividamento, ou seja, possuem dívidas. Servidor, isso é mais do que 3 para cada 4 brasileiros que existem no Brasil, servidor, é muita gente. Se for fazer uma conversão aí direta, são mais de 256 milhões de pessoas com dívidas. É muita gente. Mas um lado bom disso é que se tu realmente ainda está nessa situação de endividamento, tu não está sozinho, e 2, esse vídeo é para ti. Servidor, a negociação de dívidas, dentro de uma forma de ensinar para ti como fazer e todo o arcabouço que envolve a questão da negociação de dívidas para um entendimento completo, eu vou dividir aqui em 5 partes, que é pressupostos da negociação, pilares, como fazer, cuidados e, por fim, possibilidades. Vão ser esses 5 pilares aí que eu vou ir dentro dessa jornada para conseguir te explicar melhor como é que funciona a negociação de dívidas, para o conteúdo ficar claro para ti e que tu consiga aplicá-lo aí na tua vida, se for necessário. Vamos lá então. Servidor, tu tá com uma dívida e tu tá nesse vídeo aqui. A primeira coisa que tu precisa entender são os pressupostos da negociação. E o que é pressuposto? Pressuposto é aquilo sem o qual não vai ter como tu realizar nenhum tipo de negociação, beleza? Então, esses 2 pontos são obrigatórios e fundamentais para que a negociação seja realizada. O primeiro pressuposto da negociação é a capacidade de pagamento do devedor. Servidor, se tu tá devendo, tu tem uma dívida e tu tá querendo negociar com o banco ou com o teu credor, quem quer que seja, pessoa física, banco, financeira, ou até mesmo uma loja, um supermercado, a pessoa com quem tu quer negociar, tu só pode começar uma negociação se tu tiver uma capacidade de pagamento, seja ela qual for. Daqui a pouco eu vou te explicar melhor como é que funciona, mas tu tem que ter capacidade de arcar com aquilo que tu vai negociar. Então, não adianta tu sair fazendo negociação sem saber quanto que tu tem para pagar, ou por mês, ou à vista, quais são as tuas possibilidades, tá? Então a possibilidade, a capacidade de pagamento é o primeiro pressuposto da negociação. O segundo pressuposto, servidor, que vai ter dentro de uma negociação de dívidas são as partes interessadas. Ou seja, as partes, credor e devedor, elas têm que ter interesse na negociação. Muitas vezes só se tem uma das partes interessadas, ou o credor interessado ou o devedor interessado. Quantas vezes tu já viu aí pessoas que recebem ligação aí dos credores pedindo para pagar, temos uma proposta especial para ti, tem feirão de negociação de dívidas, entre outras situações, que aqui nesse caso é o credor interessado em negociar aquela dívida, porém o devedor não está interessado em pagar. Por outro lado, às vezes tem aquele devedor que está muito interessado em pagar, em quitar, em resolver, mas o credor não está interessado em negociar. Ele está interessado em cobrar a dívida da forma como ela está. Vamos para um exemplo simples aqui. Digamos que tu faça um empréstimo no banco e a taxa de juros ela é de 10% ao mês, tá?
10% ao mês. É bastante juros, sim, bastante. Mas tu negociou, lá tu assinou um contrato, e aí 3, 4 meses depois tu quer negociar a dívida. Negociar o que falta pagar, negociar. Só que o servidor está dentro do prazo ainda, tu recém fez esse contrato. Que negociação que tu quer fazer? O banco, tu até pode estar interessado em reduzir taxa de juros e aumentar a quantidade de parcelas, daqui a pouco, alguma coisa nesse sentido. Mas para o banco, ele acabou de fazer esse contrato está dentro das normas legais, tu tem capacidade de pagamento, ele vai executar esse contrato. Ele não vai negociar contigo nesse momento. Normalmente os credores, eles só vão negociar quando eles acreditam que não tem mais nenhum tipo de forma de conseguir realmente receber algum tipo de pagamento por aquela dívida, e eles querem qualquer valor, já ajuda eles a pelo menos diminuir o prejuízo deles. Essa é uma forma. Ou outra forma realmente é quando há os feirões, entre outros tipos de campanhas aí para renegociação de dívidas, em que a própria empresa vai ter uma exposição aí, vai ser realmente vista no mercado. Isso funciona até um pouco como marketing, até uma questão junto aos clientes aí, uma questão de uma boa empresa daqui a pouco que renegocia suas dívidas, entende as necessidades do cliente, e isso vira uma propaganda, um marketing para a própria empresa, e elas topam entrar nesses feirões de negociação, na qual eles vão conseguir aí reduzir um pouquinho as taxas e tal, mas não é algo tão crítico como quando eles acreditam que não vão receber nenhum tipo de pagamento. Então esse é o segundo pressuposto, servidor, que a gente precisa ter para realizar a negociação. Então, resumindo, o primeiro pressuposto é a capacidade de pagamento do devedor. Então o devedor precisa ter um valor para pagar, nem que seja parcelado, nem que seja à vista, mas precisa ter um valor para poder negociar, entrar na negociação, senão não tem como. E o segundo ponto são as partes interessadas, tanto o devedor interessado em resolver, quanto o credor interessado também em resolver aquela situação. Vencidos os pressupostos, vamos dar um passo além. O segundo passo, servidor, para a negociação de dívidas é tu entender quais são os pilares. E o que é o pilar da negociação? O pilar, por exemplo, de uma casa nada mais é do que aquela estrutura que dá segurança, que dá realmente uma base para qualquer tipo de situação. O pilar da casa vai dar base para a estrutura da casa, beleza? Vai reforçar ali, vai dar segurança para aquela estrutura. E os pilares da negociação de dívida são aquelas condutas que vão fazer com que traga segurança e uma base forte para quem está querendo negociar, no caso, o devedor. Então, tu precisa ter sempre esses dois pilares em mente, que são: 1. Buscar sempre negociar direto com o credor original, servidor, antes de buscar outras alternativas, instrumentos ou outras possibilidades. Busca negociar diretamente com o credor. Digamos que tu deve ir para um banco X. Eu vou usar o exemplo de banco, que normalmente o exemplo do banco é o mais fácil, mas isso se aplica para qualquer coisa. Pode ser uma loja que tu comprou alguma coisa, pode ser uma pessoa que te emprestou um dinheiro aí, uma financeira, qualquer situação. Vamos lá, tu pegou um empréstimo com um banco, contraiu uma dívida aí, e tu não conseguiu arcar com aquelas parcelas, não conseguiu arcar com as tuas responsabilidades e criou-se a dívida. Não sai procurando por aí outras formas de negociar a dívida, por exemplo, em aplicativos que negociam dívidas, sites que negociam dívidas, portabilidade de crédito em outro banco, em outra corretora. Não faz isso. Vai negociar diretamente com o credor original. Se tu está devendo para o banco X, vai lá e tenta negociar com ele. A primeira coisa que tu tem que fazer é tentar negociar com o credor original, servidor. Porque pode ocorrer alguma situação aqui mais adiante, realmente, de cessão de crédito. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas calma, beleza? Então, esse é o primeiro pilar que vai nos dar uma sustentação aí para toda a nossa negociação, que é negociar diretamente com o credor original. E o segundo pilar, servidor, é sempre produzir prova e guardar todos os comprovantes de pagamento, de troca de mensagens, de acordos, de aceites. Aqui, produzir prova, eu digo também na questão de daqui a pouco tu tá falando por e-mail com alguém, tu pedir a identificação dessa pessoa, verificar se o e-mail é o e-mail corporativo daquela instituição, tudo mais, para realmente gerar prova, gerar conteúdo, para que tu tenha daqui a pouco
por qualquer motivo, se alguma coisa acontecer de forma errada, equivocada, houver qualquer tipo de situação, tu tem ali todo o histórico, documentação, toda a prova que precisar ter, tu tem ali, e os comprovantes também de pagamento. Se tu fizer pagamento de qualquer valor aí para quitar a dívida, qualquer coisa assim, guarde os comprovantes de pagamento, servidor. Porque mais à frente, por exemplo, digamos que tu esteja com o teu nome sujo, teu nome restrito aí nos cadastros de restrição de crédito realmente, e a empresa te promete, ela tem a obrigação legal, na verdade, de tirar o teu nome desses cadastros. No momento que tu faz o pagamento, tem um prazo, 5 dias úteis aí, para a empresa comunicar o cadastro de restrição de crédito, e o cadastro vai ter mais 24 horas úteis para realmente retirar o teu nome. Se não acontecer dentro desse prazo, tu vai ter como cobrar a empresa e dizer assim, não, eu paguei, e essa empresa aqui, ela deveria ter tirado o meu nome e não tirou. Aí vai ter N situações, a empresa pode dizer que tu fez um acordo contigo que era uma quitação parcial da dívida, não de toda a dívida, e que só ia tirar teu nome depois de quitada toda a dívida. Se tu tiver no e-mail escrito que não, que aquele valor que tu pagou é o valor correspondente à quitação de toda a dívida, tudo isso vai te trazer segurança. Por isso que é um pilar. Então, resumindo, pilar número 1, negociar diretamente com o credor original antes de buscar outros pontos. E o segundo é produzir provas e guardar os comprovantes, beleza? Esses são os dois pilares aí que vai trazer segurança para a tua negociação e que vai fazer com que ela aconteça da forma correta e sustentável, digamos assim. Agora a gente vai para o terceiro item, terceiro elemento importante aqui, que é um dos mais importantes, o mais importante mesmo, da negociação de dívidas, que é como fazer, servidor. Assim, como fazer especificamente, existem diversas formas. Eu vou trazer aqui para ti a forma que eu realmente considero a mais correta, a que está mais dentro dos padrões aí aceitos dentro de uma questão toda jurídica e até de gestão de finanças. É a forma mais adequada de fazer realmente a negociação e a renegociação de dívidas. Porque a negociação e renegociação de dívidas, ela não é um ponto simples, nem um ponto fácil, porque na realidade ela já passou por um problema de gestão de finanças e mindset. A pessoa não conseguiu gerenciar as finanças de uma forma correta, precisou contrair uma dívida por algum motivo, não pagou, por exemplo, não comprou aquele bem à vista que poderia ter comprado, fez uma dívida e não conseguiu arcar. E se ela não conseguiu arcar, existem outros problemas. E aí agora ela já não conseguiu realmente, deixou aquela irresponsabilidade financeira tomar uma proporção grande o suficiente para que tenha que entrar na possibilidade de renegociação de dívida. Então veja que o problema ele já está bem mais adiante. Então eu não posso trazer aqui para ti uma solução simples, porque não existe uma solução simples. Ela envolve todo aí um arcabouço de comportamentos, situações, planejamentos que vão fazer com que não só a pessoa renegocie essa dívida, porque não é essa a finalidade. A renegociação de dívida é um meio para chegar a determinado fim. Por que as pessoas renegociam a dívida? Porque elas querem ou tirar seu nome aí dos cadastros de restrição, quer limpar o nome, quer colocar as finanças em ordem, controlar a grana, manter a grana sob controle, e para isso precisa renegociar a dívida. Ninguém renegocia a dívida apenas por renegociar. Normalmente a renegociação de dívidas é um meio para chegar a determinado fim. Então, precisa ser feito de uma forma cautelosa, se assim eu posso dizer. E para isso, para eu não errar e para eu te trazer aqui até exemplos mais concretos da situação, eu tô com o meu notebook aqui, que eu montei mais ou menos um roteirinho para te explicar essa parte do como fazer. Então vamos para o terceiro elemento aí, que é o como fazer, servidor. E para isso, eu vou te trazer o seguinte: a primeira coisa que tu vai fazer, servidor, para tu conseguir renegociar a tua dívida, por incrível que pareça, é fazer um levantamento de todas as tuas dívidas. Tu vai fazer um levantamento de todas as tuas dívidas. Mas não é um levantamento assim, ó. Eu devo 12 mil de um empréstimo para um banco. Não, isso tá errado, servidor. Não é assim que eu quero que tu faça o levantamento da tua dívida. O levantamento da dívida é o levantamento detalhado da dívida, servidor. Tu vai te aprofundar naquilo ali, beleza? Eu preciso que tu traga assim, ó: nome do credor, banco X, tipo da dívida, empréstimo,
Valor inicial, valor que tu contratou lá no começo, 5 mil. Valor final, valor que tá hoje, que tu tá devendo. Quanto que tu tá devendo? Digamos 12.500, beleza? Taxa de juros. Qual é a taxa de juros total aí? Custo efetivo total, que a gente chama, né? O CET. Custo efetivo total. Quanto que tu vai pagar de juros aí para tu quitar? Se tu for pensar que o valor inicial era 5 mil e o valor final está em 12.500, então a gente pode considerar uma taxa de juros aí de 150%. Beleza, 150% em qual período? Bom, qual o número de parcelas? Eram para ser 20 vezes de 625. Essa era a dívida. Esse exemplo aqui, por exemplo, que eu te dei, digamos que tu pegou um empréstimo de 5 mil reais por qualquer motivo, aí uma questão de saúde, precisou pagar alguma coisa, mas tu não tinha nem condições de arcar com as mensalidades, por algum motivo tu não tinha capacidade de pagamento nenhum. E tu pegou esse empréstimo de 5 mil, que era para pagar em 20 vezes de 625, e tu nunca pagou nenhuma parcela, Então, aí, esse é o ponto que a gente vai chegar. Tu tá com uma dívida de 12.500 reais a uma taxa de juros de 150% total, ou seja, 20 vezes de 625. Esse é o detalhamento da dívida que eu quero que tu faça. E tu vai fazer isso com cada uma das tuas dívidas. Porque quando tu tiver esse panorama geral, aí tu vai conseguir dar os próximos passos. O segundo ponto de como fazer para tu renegociar a dívida é o seguinte: defina uma meta de poupança mensal, servidor, para saber exatamente como tu vai poder negociar. Tu vai precisar esmiuçar o teu orçamento, abrir ele detalhe por detalhe, buscar o histórico de com que tu tá gastando mês a mês. Se tu já não faz isso, perceba que já é um problema de gestão de finanças anterior. Tu precisa saber qual é o teu gasto aí com gastos essenciais, moradia, alimentação, vestuário, lazer, entre outras situações. Tu precisa ter isso totalmente bem estabelecido. E para te ajudar, tem uma planilha que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a planilha que eu trago em todos os conteúdos aqui que eu trago, que a gente fala sobre gestão de finanças. Essa planilha está sempre disponível, servidor. Então, se tu tá com uma dívida e tu busca renegociar, já clica aqui no link para tu dar uma olhadinha na planilha. Tu vai destrinchar o teu orçamento. Digamos que tu conseguiu achar ali vulnerabilidades nesse teu orçamento e tu conseguiu otimizá-lo, e agora tu vai conseguir economizar 300 reais por mês. Tu achou uma forma de fazer sobrar, economizar 300 reais por mês. Diminuiu efetivamente o teu custo de vida e agora sobram 300 reais por mês. Show! Agora tu tem uma poupança mensal, agora tu tem um valor aí que é a capacidade de pagamento, aquele pressuposto lá do começo, lembra, servidor? Que é a capacidade de pagamento. Agora tu sabe que se tu for fazer uma renegociação dessa tua dívida, tu tem como meta e objetivo uma parcela de 300 reais. Não pode passar disso, porque senão tu não vai conseguir arcar com essa tua renegociação. Bom, pegando aquele exemplo anterior ali da dívida de 12.500 aí, que a taxa de juros é 150% e o número de parcelas são 20 vezes de 625, digamos que a tua negociação ela pode versar, por exemplo, sobre uma redução de juros pela metade, ou uma redução de juros ali na proporção de 1/3. Se tu conseguir daqui a pouco fazer com que a taxa de juros aí diminua pela metade, o valor da dívida aí vai ficar em 7.500 mais ou menos, servidor. Se tu conseguir reduzir 1/3, aí em 1/3 a taxa de juros, aliás, se tu conseguir reduzir pela metade a taxa de juros, o valor da tua dívida vai ficar em 8.500, beleza? E se tu conseguir reduzir em 1/3, aí a tua dívida, ela vai ficar em 7.500 pelas minhas contas, beleza? Então vai variar aí de 7.500 a 8.500. Digamos que tu consiga chegar nesse resultado. Esse já é um primeiro passo. Percebam que a dívida já vai sair dos 12.500 para 8.500 ou 7.500. É um baita passo, é uma baita proporção para tu conseguir renegociar, mas tu vai ter que tentar ir um pouquinho mais além. Percebam que agora com essa tua dívida entre 7.500 e 8.500, tu pode te comprometer daqui a pouco, junto aí ao credor, em 30 parcelas ou 34 parcelas aí de 250. Se a dívida ficar em 7.500, vai dar 30 parcelas de 250. Se for 8.500, 34 parcelas de 250.
Percebam que agora, olha só, tu saiu de uma dívida de 12.500, que tu teria que pagar em 20 vezes de 625, e tu chegou numa parcela aí de R$ 250 que tu vai pagar em mais vezes, 30 a 34 vezes, dependendo do valor que ficou a dívida, e tu vai pagar uma dívida bem menor, servidor. Percebam que essa renegociação, no geral, funcionou bem. Claro que tu pode colocar aí nos termos, aí nas cláusulas contratuais, uma multa daqui a pouco por não conseguir arcar com essa renegociação. Sim, isso vai dar uma segurança pro credor, que se eventualmente tu não conseguir cumprir com esses objetivos aqui, tu vai ter uma multa aí que vai ser correspondente a determinado valor, porque não é só para nós, devedores, que tem que ser vantajoso. É uma renegociação, é um acordo. Então, a empresa que está cedendo um pouquinho também, ela precisa de alguma segurança. Então, tu pode dar esse voto de confiança. Por quê? Porque se tu seguir o passo a passo corretamente, se tu fez um orçamento aí, esmiuçou tuas finanças, tu sabe que a tua capacidade de pagamento é 300 por mês, e tu conseguiu uma parcela de 250, te sobra 50, que tu ainda pode colocar numa reserva de emergência, por exemplo. Que aí se um mês ou outro alguma coisa sair do prumo, tu tem essa reservinha. Então vejam que a gestão de finanças ela é poderosa aqui no momento da renegociação de dívidas. Ainda dentro do como fazer, temos mais um ponto aqui que a gente precisa entender agora, saindo do exemplo prático e indo para a parte teórica. O processo da negociação, servidor, ele não é tão complexo, beleza? Claro que envolve uma questão de persuasão, envolve, como eu disse lá, aquele pilar, aquele pressuposto, aliás, que é as partes interessadas. Então, no momento que o credor está interessado e que o devedor também está interessado, aí tu entende que o processo da negociação ele é um pouco mais simples, não envolve tanta persuasão, já que os dois estão interessados. Muitas vezes pode acontecer de uma das partes não estarem interessadas, mas com o poder da persuasão tu consegue convencer a outra parte a se interessar por aquela situação. Mas aí envolve um trabalho muito maior, e aqui uma questão de persuasão não é o ponto objetivo desse vídeo de hoje. O ponto objetivo desse vídeo é tratar sobre renegociação de dívidas, aproveitar oportunidades, ou daqui a pouco realmente resolver uma situação que já está um pouquinho complexa e que ambas as partes estão interessadas. E no momento que já tem duas partes interessadas, a gente tem o seguinte: o processo da negociação é muito simples. Tu precisa ter muito claro, para tu não sair no prejuízo, para tu entender como funciona a negociação, qual será o desconto em percentual sobre a dívida total. Beleza? Então, dívida total de 12.500, se ela baixar para 8.500, qual é o desconto total? O desconto percentual total vai baixar R$4.000. R$4.000 representa quanto? 30%? 40%? Então percebam que tu precisa entender qual é o valor aí que está sendo descontado para que tu possa realizar o pagamento. Também outra coisa importante é tu saber se o pagamento à vista tu consegue ter um desconto maior. Daqui a pouco tu chega lá na negociação e o cara, eu digo o gerente do banco ou qualquer pessoa que for responsável por essa negociação frente à instituição aí que tu buscou negociar, chega e te diz assim, ó, não, a gente tem uma condição de pagamento aqui que é o seguinte: a tua dívida sai de R$12.500 para R$8.000. E tu pode pagar à vista, ou tu pode parcelar em 36 aí, ou 35, 34, 32, de 250. Tá, e se eu pagar à vista, não tem mais um desconto, não consegue baixar mais um pouco para mim? Não, é o mesmo preço. Entenda que não vai fazer diferença, então, tu pagar parcelado, tu pagar à vista, muito mais vantajoso tu não te comprometer a tirar do teu orçamento aí 8.000 e poucos reais, R$8.000, e ir pagando parcelado. Muito mais simples. Então, se houver daqui a pouco um desconto muito mais atrativo, não, assim, ó, John, tu deve R$12.500. Se tu pagar, a gente consegue chegar em até R$9.000, se tu quiser pagar parcelado aí em 35, 36 vezes. Ou então, se tu resolver pagar à vista, o valor original era 5.000, a gente faz para ti por 6.000. Opa, olha aí, então sai dos 9 para os 6.000. A dívida baixa mais da metade se eu fizer o pagamento à vista. Opa, aqui já é um ponto a se considerar. Então tu precisa entender se o desconto ele vale tanto para a vista quanto para o parcelado, ou se à vista ele tem um desconto maior ainda. Isso também precisa ficar ligado. Outro ponto importante: se parcelar, quais vão ser os juros? Muitas vezes, que nem eu te disse, ó, a negociação vai rumar ao seguinte sentido: ó, John, sai dos R$12.500 e a gente vai pros
R$ 6.000 para pagamento à vista. Ou então, tu pode pagar parcelado em 36 vezes de R$ 250. Aí tu vai pensar, 36 de 250 vai dar mais que 6.000. Qual é a taxa de juros? Bom, se vai sair do 6 para o 9, a gente imagina que são 50%. 50% de juros para pagar em 35 vezes. Então aí tu faz a divisão e tu vai entender qual é o juro mensal dessa operação. Mas, do mesmo modo, se tu for pagar parcelado, tu percebe que vai sair bem mais em conta do que tu pagar aquela parcela original, que era de 20 vezes de 625, que no total dava lá R$ 12.500. Se tu vai aprofundar aqui, a gente consegue perceber mais ou menos 3 cenários que são vantajosos, mas um é especialmente vantajoso, que é o melhor dos cenários e que é o que tu vai buscar sempre conseguir quando tu for renegociar a tua dívida, que é o seguinte, servidor. Cenário 1, melhor cenário. Tu vai ter uma redução de juros, ou seja, a tua dívida vai ter menos juros aplicados sobre o valor original, então ela já vai custar mais barato e vai ter uma maior quantidade de parcelas, que foi o que aconteceu ali naquele exemplo que eu te dei. A dívida saiu de 12.500 para 8.500 ou 7.500, então teve uma redução na taxa de juros e tu teria que pagar em 20 vezes originalmente e agora tu vai pagar em 30 a 34 vezes, dependendo aí do valor da dívida. Então teve uma diminuição nos juros e um aumento das parcelas. Esse é o cenário perfeito para renegociação de dívidas. Tu vai conseguir gerenciar melhor tuas finanças, tirar teu nome aí dos cadastros de restrição e vai conseguir, muito provavelmente, tendo aquela capacidade de pagamento, tu vai ter como arcar com essa negociação. E existem depois os outros 2 cenários que não são tão vantajosos, mas podem representar aí realmente uma vantagem, que são os seguintes cenários. Um cenário de menor juros, ou seja, redução nos juros, mas uma manutenção na quantidade de parcelas, aquela mesma negociação ali que saiu dos 12.500 para os 8.500 e houve um aumento de parcelas, o que poderia acontecer? O agente ali responsável pela negociação poderia dizer, não, eu baixo para ti a tua dívida de 12.500 para 7.500. Eu baixo 5.000 o valor da tua dívida. Mas tem que ser ainda naquelas 20 vezes. Aí se for pensar que 10 vezes daria 10 vezes de 750, seriam 20 vezes de 375? Acho que sim. Seriam 20 vezes de 375. Baixou o valor da parcela de 625 para 375. Mas ainda está acima do teu orçamento, que é no máximo R$ 300. Então, para ti, em princípio, essa proposta não serviria. E o outro cenário é daqui a pouco manter a taxa de juros, manter realmente aí aquela taxa de juros que era de 150% do período, vai manter aquele 150%, mas vai se aumentar realmente a quantidade de parcelas. Então, na verdade, não vai ter mudança no valor da dívida, tá? Não vai ter mudança no valor da dívida, vai ter mudança na questão da taxa de juros mensal, ou seja, no valor mensal daquela parcela que vai diminuir. Você teria que pagar digamos que a dívida é 12.500, são 20 de 650, 625, agora não lembro, deixa eu ver aqui. São 20 de 625. Daqui a pouco eles vão permitir que tu faça aí, para facilitar o cálculo, 125 parcelas aí de 125 parcelas de R$ 100. Isso mesmo. 125 parcelas de R$ 100. E aí vai pagar os R$ 12.500, mas diminuiu a parcela. Claro que isso é um pouco inviável, eu acredito que na realidade, na vida prática não vai acontecer, mas só para facilitar o cálculo eles podem aumentar a quantidade de parcelas. Daqui a pouco sair de 20 para 40, de 20 para 48 ou 36 e já vai dar uma diminuída aí no valor da parcela sem mexer nos juros. Esse aqui é um dos piores cenários aí dentro da possibilidade de renegociação, mas é uma possibilidade. Então é preciso aí ter olhos para essas 3 possibilidades. Menos juros e mais parcelas, melhor cenário. Menos juros e mesma quantidade de parcelas é o segundo melhor cenário, porque o valor da dívida diminuiu realmente. Então daqui a pouco tu vai conseguir se adequar àquelas parcelas. Ou então o valor da dívida não muda, não negociam o valor da dívida, mas negociam aí a forma de pagamento, ou seja, aumentam as parcelas, que vai acabar diminuindo o valor da parcela. Esses são os 3 cenários possíveis
aí para tu ficar de olhos abertos na negociação de dívida. Ainda dentro do como fazer, existe uma outra possibilidade, servidor, que vai além dessa da negociação, digamos, direta com o banco, direto com aí o credor que tu está devendo. A outra forma é trocar dívida cara. Como assim, John? Isso, olha só. Digamos que tu possua aí dívidas altas, mais de uma, vamos dizer assim. Talvez possa ser vantajoso para ti, servidor. E isso eu já falei em outro vídeo, que é uma possibilidade. Seria vantajoso, talvez, precisa estudar a situação, né? Pegar um empréstimo com uma taxa mais atrativa, por exemplo, para quitar a dívida. Para quitar as dívidas que tu tem à vista. Diminui aquelas parcelas pingadas, 3, 4, 5 parcelas que tu está devendo. Junta tudo, quita tudo e paga só um empréstimo. Vamos pensar aqui num exemplo um pouquinho mais prático para que tu consiga, servidor, realmente verificar. Olha só, digamos que tu tem uma dívida aí de 10 mil reais no cartão de crédito. Não conseguiu pagar, não conseguiu arcar, está em 10 mil reais. Que o valor original era 2.500 reais. Uma dívida de 2.500 que tu foi deixando passar o tempo, não conseguiu pagar, juros sobre juros, está em 10 mil reais. E tu tem uma outra dívida, também de 2.500 reais, num outro cartão de crédito, mas essa é um pouquinho mais antiga, e ela já está em 15 mil reais. Então tu tem uma dívida de 10 mil e uma dívida de 15 mil. Tu tem uma dívida total de 25 mil, servidor. Quando na realidade o valor original que tu estava devendo era 5 mil. Então, 2.500 num cartão, 2.500 no outro. E aí, tu assistiu esse vídeo aqui, foi lá com o teu credor, diretamente com ele, e resolveu negociar a tua dívida. E com ambos os credores, com ambos os cartões de crédito aí, tu conseguiu chegar à seguinte proposta. Não, olha só, John, a gente sabe que tua condição de pagamento ela é um pouco dificultada, tu tá aí passando por alguma situação específica, né? Que é um ponto importante. Se tu realmente está passando por uma situação financeira apertada, tu tem que expor isso para as pessoas. Isso vai aumentar a questão da persuasão, mas realmente as empresas vão entender daqui a pouco que tu não vai ter como pagar. Então, para elas ficar com essa dívida ou receber algum valor, o valor pelo menos o valor original, daqui a pouco é mais vantajoso já receber o valor original e extinguir essa dívida. Então, tu conseguiu convencer as duas empresas, dentro do processo de negociação, a te permitir aí pagar o valor original e quitar essa dívida. Ou seja, tu precisa pagar 2.500 para uma empresa e 2.500 para outra à vista e tu quitou a tua dívida. Então percebam, se tu conseguiu chegar nessa situação, olha o que tu pode fazer. Tu pode ir numa outra instituição bancária, explicar essa tua situação e fazer um empréstimo, servidor. Fazer um empréstimo para quitar esses 5 mil reais. E aí tu vai pegar um empréstimo de 5 mil reais, beleza? Vai quitar aquelas outras duas dívidas lá, que já estão virando uma bola de neve, que tu conseguiu negociar, e agora tu vai ficar somente com a parcela do empréstimo. Lembrando aqui, servidor, que tu precisa fazer uma parcela do empréstimo que fique dentro da tua capacidade de pagamento. Nunca esqueça disso, servidor. Tu precisa ter uma capacidade de pagamento. Não adianta tu fazer um empréstimo aqui de 5 mil reais e tentar te comprometer com 10 parcelas de 500. Claro que aqui eu estou considerando que não vai ter juros, mas digamos 15 parcelas de 500. Lembra que lá no começo tu esmiuçou tuas finanças e tua capacidade de pagamento era 300? Então tu não vai conseguir arcar com essas parcelas. Talvez tu tenha que pegar e infelizmente pagar um pouco mais de juros, mas alongar esse teu empréstimo. Mas se tu for pagar menos do que 25 mil, já está valendo tu fazer esse empréstimo aí para quitar essas dívidas. Essa é uma outra possibilidade que é realmente trocar essas duas dívidas cara por uma dívida menor. Ainda dentro do como fazer, servidor. Olha como tem conteúdo. Esse vídeo está ficando um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que tu está gostando. E se tu realmente está gostando, já dá o like no vídeo. A gente está recém no terceiro pilar aqui, mas os próximos são rapidinhos. Dá o like no vídeo, te inscreve no canal se tu não é inscrito, servidor. Isso ajuda bastante o canal a crescer e a me permitir continuar criando esse conteúdo aqui que eu faço de coração para ti, servidor. Bom, vamos dar continuidade ainda. No terceiro elemento, que é o como fazer, existe, além dessa possibilidade da troca de uma dívida cara por uma barata, mais uma possibilidade. E essa possibilidade é a seguinte: portabilidade de dívida de uma instituição para outra. Sim, servidor, isso é muito comum, realmente. Mas aqui não é porque é comum
que normalmente dá certo. Tu precisa ter muita atenção, muito cuidado aqui dentro dessa questão da portabilidade de crédito, porque, como vocês sabem, aqui eu sou formado em Direito, aqui pela Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul, e já vi diversas situações de portabilidade de crédito desvantajosas para as pessoas. Muitas vezes as pessoas, sem saber realmente aí como que funcionava essa questão de renegociação de dívidas, a pessoa foi lá e, dentro de uma propaganda dizendo assim, nós diminuímos a tua parcela. A pessoa lá, uma situação prática, eu vi o caso de uma senhora que tinha uma dívida lá, que ela tinha uma parcela de R$350 todos os meses, faltavam aí em torno de 20 e poucas parcelas para ela conseguir pagar o que ela devia, só que essa parcela estava um pouco alta, um pouco cara realmente, né? E aí eles disseram, não, a gente reduz a tua parcela. A gente realmente reduz a parcela desse teu empréstimo, tá? Era R$350 em 22, se eu não me engano, 22 parcelas. E eles diminuíram. Baixou de 350 para 348, 338. Baixou infimamente. Baixou 10, 12 reais, 15 reais quando muito na parcela dela. E aumentou o dobro de vezes. Foi para 40 vezes o parcelamento dela. Então percebam que ela vai pagar muito mais. Foi oneroso isso para ela. Então percebam que às vezes a portabilidade não é vantajosa. Eles prometem que vão diminuir a tua parcela, mas eles não dizem que eles vão dobrar o número de parcelas restantes. Tu precisa ficar muito atento. Existem oportunidades de portabilidade em que tu vai cair naquele melhor cenário, que é realmente diminuição da taxa de juros e aumento da quantidade de parcelas. Existem portabilidades com esse tipo de cenário, mas existem portabilidades que não são. Por isso que eu digo que tu precisa estar extremamente atento e ter muito cuidado nesse tipo de situação. É preciso entender realmente, servidor, qual é a tua dívida, por isso que tu precisa fazer aquele levantamento detalhado lá do começo, que eu te falei, para tu entender qual é a tua dívida, qual é a taxa de juros, quantas parcelas, para quando vier uma contraproposta, numa portabilidade, tu verificar se é vantajoso ou não para ti, servidor. E se tu não tiver plena consciência do que tu está fazendo e conhecimento do que está sendo tratado, tu não pode renegociar a tua dívida sob nenhuma hipótese. Tu precisa ter conhecimento e plena capacidade de reconhecer a vantagem ou a desvantagem de uma portabilidade. Fica esse cuidado aqui então, servidor. De como fazer, servidor, realmente era isso. Agora, terminado esse terceiro elemento aqui, vamos aqui para um quarto elemento que nada mais é do que os cuidados. Então, o que eu tenho para te dizer? Seja qual for a forma da negociação que tu vai fazer, se vai ser direto com o credor, se não vai ser direto com o credor, se tu vai fazer uma portabilidade ou não, vai pegar um empréstimo ou não para quitar à vista, independente. Se restar alguma dúvida, qualquer dúvida, não decida no impulso. Existem diversas situações em que a pessoa que está lá negociando contigo vai te pressionar. Vamos assinar agora, não precisa pensar muito. É uma baita oportunidade, já assina agora, já sai livre, tu vai tirar esse peso dos teus ombros. Eles vão tentar te convencer a tomar uma decisão ali. Mas, servidor, se tu não tiver plena consciência do que tu está negociando, se tu tiver qualquer dúvida, servidor, não decida por impulso. Peça que a proposta seja redigida e escrita, impressa para tu levar para casa. Vai conversar com a tua família, com o teu advogado, com o teu contador, se tu tiver, com alguém que conhece sobre finanças. Se tu quiser me mandar aí um direct lá na rede social das fotos, no @grana sob controle oficial, ou se tu quiser botar aqui nos comentários para a gente abrir essa discussão aqui mesmo, também coloca para mim que a gente vai conversando. Então, discuta com a tua família, com as pessoas de confiança sobre essa proposta e eventualmente faça uma contraproposta. Não nos mesmos moldes da proposta inicial que tu fez, mas melhorando a situação, realmente negociando. Digamos que tu queria pagar em 30 parcelas de 250, eles disseram que vão fazer em 25 parcelas de 500, daqui a pouco tu faz uma contraproposta aí de 27 parcelas de 420, tenta melhorar a situação para ti, uma contraproposta, mas que ainda fique dentro dos limites deles, né? Faça aí um levantamento realmente, por isso que tu precisa entender as tuas finanças, entender a tua dívida, para tu conseguir negociar de uma forma muito mais
qualificadas. Outro cuidado agora, beleza? Nessa seção de cuidados são dois que eu vou te trazer. Então a primeira realmente é, se tu tiver dúvida sobre qualquer situação, não decida por impulso, vai conversar com alguém que tu realmente confia para fazer uma contraproposta e para aceitar ou não aquela proposta deles, não se sinta pressionado. E o segundo ponto é o seguinte, se tu for negociar online, servidor, cuida com a questão da cessão de crédito. E o que é cessão de crédito, John? Beleza, cessão de crédito nada mais é do que quando outras instituições compram aquela dívida. O pessoal chama de dívida podre, dívida falida. Digamos que tu está devendo aí para um banco, mas esse banco ele não tem mais a esperança de conseguir te cobrar esse crédito. Digamos que tu está com aquela dívida ali do cartão de crédito de 25 mil. O banco já acha que tu não vai mais pagar essa dívida. E o que ele faz? Ele vende essa dívida. Ó, eu tenho uma dívida de 25 mil aqui. Tu pode cobrar 25 mil desse cara, ou tu pode negociar com ele. Eu te vendo essa dívida aqui por 10 mil. E aí o banco, que na verdade era o teu credor, ele bota 10 mil no bolso e passa essa dívida para uma outra instituição. Essa instituição pagou 10 mil, tu deve 25. Ela vai tentar te cobrar os 25, ou daqui a pouco ela pode negociar e reduzir realmente as taxas, aí, reduzir a forma de pagamento. Se ela colocar mais dinheiro que 10 mil e tu pagar menos que 25 mil, é vantagem para todo mundo. Existe então a questão da cessão de crédito. Porém, tem um risco inerente aqui. Muitas vezes essa cessão de crédito ela pode acabar prejudicando o devedor. Como assim? Bom, essa empresa que comprou esse crédito podre de um banco ou de uma outra instituição, o que ela faz? Ela pode te colocar o teu nome no cadastro de restrição de crédito, SPC Serasa, e nesses feirões de negociação que existem, pode colocar lá que tu vai quitar parcialmente a tua dívida, mas ele não coloca esse parcialmente, ele coloca um asterisco, quite a sua dívida pagando apenas 3 mil reais. Então o que tu olha naquele feirão de negociação? Tu acha que se tu pagar 3 mil reais, tu vai quitar a tua dívida. Só que não, tem um asterisco ali, tem umas letras miúdas, que é um pagamento parcial da tua dívida. Então a pessoa vai lá, quita aquela dívida ali, paga aquele boleto e o nome não sai dos cadastros de restrição de crédito, porque o pagamento ele é parcial. Por isso que, mesmo quando tu for negociar online, o que tu precisa fazer? Entrar em contato com o fornecedor, com o credor original. E ele vai te informar, fiz uma cessão de crédito para esse banco, para essa instituição, agora não é mais com a gente, ou é, porque toda essa cessão de crédito ela precisa, na realidade, passar por autorização do devedor, porque a Lei Geral de Proteção de Dados defende os dados desse devedor como um todo, e não pode ser transmitido assim de qualquer forma para outras instituições sem que haja aí a autorização da própria pessoa. Então tem que cuidar essa questão da cessão de crédito, porque isso pode acabar realmente gerando prejuízo pro devedor. Por isso também que, além de tu negociar diretamente com o credor original, tu precisa documentar tudo, o servidor documenta tudo e guarda todos os comprovantes de pagamento. Esses são os dois cuidados que tu precisa ter. Agora, indo mais para o final do vídeo, servidor, eu preciso te trazer aqui. Depois da gente conversar sobre tudo isso, passar pelos 4 primeiros elementos da negociação de dívidas, que são os pilares aí que tu precisa ter, os pressupostos, né? Que até eu trouxe primeiro o pressuposto, depois pilares, o como fazer e agora os cuidados. Tu percebeu que tudo começa na gestão de finanças, numa organização, num planejamento. Tudo começa na base, Então, eu vou te trazer aqui agora algumas possibilidades que vão reforçar para tu conseguir tanto renegociar tuas dívidas, quanto tu manter esse acordo de renegociação de dívidas que tu fez e até mesmo acelerar a quitação dessas dívidas e a exponenciação do teu patrimônio. Que é o seguinte: apesar de ser mais indicado que o próprio devedor negocie suas dívidas, caso não seja possível por qualquer motivo, timidez, indisponibilidade em função de trabalho, qualquer coisa nesse sentido, a pessoa pode valer-se, e existem bons instrumentos para isso, de sites e aplicativos que negociam a dívida junto a esses credores. Claro, vai possuir um custo para tu utilizar esse tipo de serviço, porque são prestadores de serviço e eles vão cobrar por isso,
mas daqui a pouco eles conseguem eles têm uma capacidade de persuasão, eles conseguem daqui a pouco já ter mais contato com essas empresas para tentar buscar uma melhor condição para ti. Mas, como sempre, não é para tu terceirizar a negociação de dívidas. Mesmo que tu contrate aí um site, um aplicativo que vai prestar esse serviço de negociação e renegociação da dívida, tu precisa acompanhar de perto todos os trâmites. Por mais que não seja tu que vai sentar lá com a pessoa responsável pela negociação da tua dívida, tu precisa estar frente a frente aí com essa prestadora de serviço, sendo bem claro nas propostas, nas contrapropostas. Mesma coisa, se restar dúvida, tu não vai agir por impulso, tu vai levar para casa aquela proposta por escrito, dar uma pensada e responder. Não terceirize aí a renegociação da tua dívida apenas contratando um serviço e deixando para lá. Pode contratar o serviço se tu não quer te realmente fazer essa negociação, ou se tu tem uma timidez, ou se tu não tem tempo para fazer isso, porém acompanha de perto essa renegociação. Outra possibilidade, como eu disse, visando acelerar aqui a quitação da tua dívida, é indicado, servidor, extremamente indicado, que tu aumente o teu patrimônio. Sim, servidor, precisa aumentar o teu patrimônio, mas como, John, se eu estou com dívida? Cortando despesas desnecessárias, beleza? Aprofundando ainda mais a gestão das tuas finanças, otimizando o teu orçamento, que é o que eu sempre digo, tu precisa avaliar quais são as tuas prioridades, tu precisa se pagar primeiro, vai ter que sacrificar algumas coisas, eventualmente, em nome da tua saúde mental e financeira, pensando no presente e no futuro, aí, teu e da tua família. Tu vai precisar sacrificar algumas coisas. Como tu não sacrificou antes e te enrolou com alguma dívida, agora tu vai ter que sacrificar. Se tu tinha a ideia daqui a pouco de fazer uma viagem no final do ano, quem sabe esse ano tu não faz, deixa para o outro ano. Esse ano tu utiliza o dinheiro que tu ia gastar com essa viagem para acelerar a quitação da tua dívida. É uma possibilidade. Talvez tenha que ser feito algum sacrifício hoje para tu poder usufruir mais ali na frente. Questão de escolha. E aí, além disso, tu também pode, de alguma forma, aumentar a tua renda. Conseguir uma renda extra. Existem diversos trabalhos aí na internet que não demandam muito tempo e nem deslocamento para tu realizar. Basta algumas ligações telefônicas. Se tu quer saber mais, coloca nos comentários aqui que eu trago um vídeo especial para ti. Ou realmente fazendo alguma renda extra de forma ativa. Aí pode ser produzindo alimento, produzindo vestuário, produzindo infoprodutos, que é tu ensinar alguma coisa para alguém e vender esse teu conhecimento, entre outras situações. Tu pode dar um jeito de aumentar tua renda também. Isso vai acelerar o pagamento da dívida, acelerar a reserva de emergência, a reserva de futuro, reserva de oportunidade, entre outras, que vai melhorar toda a tua gestão de finanças como um todo. Além disso, mais uma possibilidade, agora finalizando realmente o vídeo, é o seguinte. Tu precisa sempre ficar atento ao quê? Condições especiais de pagamento, pessoal. Semestralmente, o Serasa realiza o Feirão Serasa Limpa Nome. A cada 6 meses tem esse feirão. Diversas empresas colocam lá as dívidas que as pessoas têm. Isso tem o tempo todo, na verdade. Basta tu consultar o teu CPF. Vou deixar o link aqui embaixo para tu consultar o teu CPF e verificar se tu tem alguma dívida. A cada 6 meses existem esse feirão do Serasa. Ou ainda existem os feirões de negociação de dívidas do próprio município em que tu reside ou do estado em que tu reside. Muitas vezes acontece aqui no Rio Grande do Sul, eu já vi acontecer o feirão aí lá em Porto Alegre, que é a capital aqui do Rio Grande do Sul, que teve aí a participação do CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. A CDL normalmente faz aí também, junto com o Serasa, com o SPC do município aí, do Procon, e consegue fazer esses feirões de negociação de dívidas. Não só o Serasa tem o feirão dele, como o município e o estado também tem esses outros feirões que tu pode também aproveitar. Então tu precisa ficar ligado nessas oportunidades de pagamento. Normalmente há descontos bem consideráveis aí no valor das dívidas quando são realizados esses feirões. Além de tudo isso, vou te deixar uma última dica aqui. Não faça novas dívidas. Se tu tá com uma dívida, te segura, servidor, controla, muda teu mindset, beleza? Tem vários vídeos aqui no canal te mostrando que tu precisa ter uma mentalidade aí focada, não faz mais dívidas. É isso aí. Servidor, por favor, se tu puder, dá o like no vídeo aqui pra mim, porque ajuda bastante o vídeo a crescer, o canal a crescer, a chegar em mais servidores públicos.
sendo que muitos têm dívidas, a maioria dos servidores tem dívidas e eu quero ajudar esse pessoal. Comenta aqui embaixo se tu tá numa situação financeira apertada, endividada, se tu já conseguiu participar de algum feirão aí. Vamos fomentar esse assunto aí que é muito importante aqui na internet. Compartilha esse vídeo aqui com os teus amigos, com os teus colegas servidores públicos que precisam entender um pouquinho sobre negociação de dívidas. Te inscreve no canal se tu não é inscrito e ativa o sininho para tu receber os vídeos toda quinta e todo sábado. Eu sou muito grato por tu estar me ouvindo até aqui. Te desejo aí um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.